Antes de você assistir a este capítulo, respire fundo. Você acredita que certas dores não nascem do agora? Que talvez a culpa que alguém carrega seja um chamado da alma, ecoando de outras vidas? A história de Daniel não é só um drama, é um espelho, um convite para olhar para dentro e ouvir as primeiras vozes da consciência. Se isso tocar o seu coração, se você sente que está aqui por um motivo maior, se inscreva no canal Vozes da Reencarnação. Ative as notificações para caminhar com a gente nessa jornada de luz, cura e memória. Deixe o seu like se essa história te emocionou. Comente aquilo que você sentiu. Sua experiência pode ajudar outra alma a despertar. E compartilhe, porque talvez alguém próximo também precise ouvir essa voz que chega do invisível. Agora sim, que você esteja pronto para sentir. O vídeo começa agora. Acordar tornara-se um fardo. Os olhos de Daniel abriam-se antes do sol nascer. Mas o corpo não descansava. A cena do empurrão, o estalo seco no meio-fio, o sangue escorrendo e o olhar calado de Roberto, tudo se repetia, como um castigo silencioso. A mente incansável reproduzia o filme da tragédia em loop, cada detalhe, cada som, cada respiração. Nos dias que se seguiram à morte de Roberto, Daniel passou a sentir mais do que culpa. Sentia presenças, arrepios que percorriam a espinha sem razão. A sensação de estar sendo vigiado. E as vozes vinham baixas, quase como pensamentos que não eram seus. Às vezes em sonhos. Outras vezes, quando o silêncio da casa era profundo demais, começou a perder o apetite. O rosto emagreceu, as olheiras denunciavam noites mal dormidas. E embora tentasse manter a rotina, era evidente que algo o estava corroendo por dentro. Numa dessas manhãs arrastadas, sua mãe, Dona Marlene, percebeu que o filho evitava até mesmo olhar para o espelho. Sentou-se com ele à mesa e sem rodeios disse: Daniel, isso tudo não é só culpa. Você está sendo tocado por algo maior. Precisa de ajuda espiritual. Ele nada respondeu, mas os olhos marejados eram o suficiente. Naquela mesma noite, aceitaram ir juntos ao Centro Espírita Luz Serena, uma pequena casa simples na periferia, onde Marlene frequentava havia anos. O ambiente era humilde, mas havia um ar diferente ali, como se o tempo andasse mais devagar. A recepção foi calorosa. Ninguém o julgava, ninguém queria saber dos detalhes, apenas ouvir. Na sala de atendimento fraterno, Daniel contou o essencial. A briga, o impulso, o arrependimento, as vozes, os sonhos, o medo. Enquanto falava, uma das senhoras que o atendia olhava-o com compaixão, mas seus olhos pareciam ver além da carne. Quando ele se calou, ela apenas tocou sua mão com ternura e disse: O que você está vivendo não é apenas emocional. Há sintomas espirituais claros. Essa dor que carrega não é só sua. Há mais por trás disso. Daniel sentiu um arrepio subir pelas costas. Pela primeira vez, ouviu em voz alta aquilo que secretamente suspeitava. Foi conduzido à sala de passes espirituais. O ambiente era silencioso, com uma música suave ao fundo. Os médiuns pareciam em prece profunda. Quando a energia do passe começou a tocar seu campo vibratório, Daniel sentiu um calor suave nos ombros, como se mãos invisíveis tentassem aliviar um peso antigo. Seu corpo reagiu com um choro contido, silencioso, mas libertador. Enquanto recebia o passe, flashes de memória começaram a surgir em sua mente, não da vida atual, mas de cenas estranhas, antigas, como se pertencessem a outra época. Um campo de batalha, um grito, um rosto conhecido em outro corpo. Mas antes que pudesse entender, tudo se dissolveu na névoa mental. Ao final do atendimento, um dos médiuns discretamente chamou a dirigente do grupo. Ele está sendo seguido. A vibração mostra sinais claros de obsessão leve. Há culpa, mas também há um laço do passado. O espírito ainda está próximo. A dirigente fez um sinal afirmativo com a cabeça. Vamos incluí-lo no tratamento espiritual. Mas, acima de tudo, ele precisa compreender que nada é por acaso. Na saída, Daniel sentia-se estranho. Leve, mas vulnerável. Como se tivesse aberto uma porta interna que ficara trancada por muito tempo. Pela primeira vez em dias conseguiu dormir, mas o descanso foi interrompido por mais um sonho. Estava num campo escuro, nebuloso. Do outro lado, uma figura parada. Era Roberto novamente, mas desta vez ele não estava calado. Aproximou-se devagar, olhos tristes. Quando falou, sua voz ecoou dentro da alma de Daniel. Ainda há dívidas entre nós, e elas não vêm só desta vida. Daniel acordou suando, o coração disparado. O relógio marcava 3h33 da madrugada. Sentou-se na cama, ofegante.
O quarto estava escuro, mas algo dentro dele havia se iluminado. Ele começava a compreender que a vida não termina no último suspiro e que certas dores não são punições, mas chamados da consciência para o despertar. E essa voz agora começava a ficar cada vez mais nítida. Ainda sentado na cama, Daniel levou as mãos ao rosto tentando entender o que sentia. Não era só medo. Era como se uma parte adormecida de sua alma começasse a despertar. Como se finalmente ouvisse ecos de algo muito antigo. No corredor escuro, Marlene apareceu com a voz baixa. Te ouvi chorar. Foi só um sonho. Daniel a olhou confuso e emocionado. Não sei se foi sonho, mãe, mas sinto que alguém quer me mostrar algo. E que isso é só o começo. Ela o abraçou em silêncio. Naquela noite, sem perceber, Daniel dera o primeiro passo para lembrar quem realmente era. Nos dias seguintes, algo dentro de Daniel começou a se agitar de maneira inquietante. Uma presença constante. Como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais denso. As noites continuavam turbulentas, mas os sonhos tornavam-se cada vez mais vívidos. Não apenas lembranças de Roberto, mas imagens de lugares estranhos, épocas que ele jamais vivera. Ao menos não nesta vida. Em um desses sonhos, Daniel se viu em meio a um campo devastado. O chão era de barro, o céu cinzento. À sua frente, corpos feridos e um homem caído. Era Roberto, mas vestia trajes de um tempo antigo. Túnicas rasgadas, sangue no peito, olhos marejados. Ele estendia a mão em direção a Daniel, mas não em súplica. Em cobrança. Você me jurou fidelidade. E depois me abandonou. Sussurrou com a voz embargada. Daniel acordou com o coração disparado e o corpo coberto de suor. A sensação era de que havia vivido aquilo. Não como espectador, mas como o próprio traidor. Na noite seguinte, durante nova visita ao centro espírita, uma das médiuns incorporou uma entidade que parecia confusa, desesperada, os olhos semicerrados, a voz oscilando entre tristeza e fúria. Ele me tirou tudo, tudo. Me prometeu proteção, me prometeu paz, mas trouxe guerra. Ele voltou, e ainda carrega o sangue no coração. O silêncio na sala era cortante. A dirigente interveio com serenidade, orando, envolvendo a entidade em vibrações de luz. Quando o espírito partiu, um cheiro suave de jasmim encheu o ar, sinal de que fora acolhido. Daniel, porém, sentia como se um espelho interno tivesse se partido. As peças de algo muito antigo começavam a se encaixar. Já não podia negar. Aquela dor que o corroía vinha de antes, muito antes. Uma história mal resolvida. Uma ferida ancestral. Na volta para casa, no banco do ônibus vazio, sentiu uma presença sentar-se ao lado. Não havia ninguém. Mas o banco afundou e o ar ao redor ficou gélido. Uma voz ecoou em sua mente, clara como nunca. A dívida é sua. Mas também é minha. Precisamos nos libertar. Daniel fechou os olhos com lágrimas silenciosas. Não era só culpa. Era laço, era destino. E ele estava sendo chamado a lembrar quem foi, para enfim decidir quem queria ser. Se essa história tocou o seu coração, não deixe isso parar por aqui. Curta o vídeo. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, buscam entendimento e cura. Comente aqui embaixo o que você sentiu. Sua voz importa e pode inspirar outros. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se você acredita no poder da reencarnação e na jornada espiritual, inscreva-se no canal Vozes da Reencarnação e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum capítulo dessa travessia de alma e consciência. Sua presença aqui faz toda a diferença. Gratidão por caminhar conosco.